Bom, para fechar o último terço dessa primeira aula de hoje, eu acho que é importante conversar com vocês aqui sobre uns três, quatro aspectos finais para que essa base conceitual fique bem fixada aí com vocês. E eu gostaria de começar falando de alguns aspectos históricos, né? Porque se a gente parar para pensar um pouquinho sobre a indústria atual, né? Na utilização de materiais poliméricos, a gente vai ver que tem tido uma ênfase muito grande, né, quanto ao uso desse tipo de material, ou seja, buscando aumentar a aplicação de materiais poliméricos na indústria, em substituição a materiais mais tradicionais. Né? E a gente poderia citar, por exemplo, na indústria automotiva, que você observa cada vez mais o emprego de materiais poliméricos, né? e, e que se justifica pela baixa densidade, né, associada a esses materiais e como implicação a redução da energia, né, do gasto energético, né, de um automóvel, por exemplo. Né, outros aspectos, como por exemplo o ganho que você tem ao conseguir processar esse tipo de materiais de maneira mais fácil, né, pelo fato de você usar menores temperaturas, né, uma flexibilidade maior de você produzir peças mais complexas, né, comparado a outros materiais, como materiais metálicos, né, entre outras coisas. Né, ou seja, várias justificativas vão existir, né, se você for buscar entender, né, o porquê tem observado o aumento, né, da aplicação dos materiais plásticos. Às vezes, de repente, é um aspecto estético, né? Em outros aspectos, pode ser a sensação de conforto, né? Que às vezes, quando você toca numa peça de plástico, você tem uma sensação um pouco mais confortável, né? De quando você toca, vamos supor, numa peça de metal mais fria ou mais quente, né? Devido a ela ter uma condutividade maior. Né? Então, se a gente olhar, por exemplo, na indústria da construção civil, né, você vai ver que tem se buscado também aumentar o uso de materiais poliméricos e você vai ver que também a justificativa ela pode ser dada praticamente da mesma forma que foi falado aqui para a indústria automotiva. Né? Você tem uma flexibilidade maior, de repente, de produzir peças mais complexas, né? Você tem peças mais leves, né? E não tenha dúvida também que sempre o custo vai ser um fator bastante relevante, eu diria talvez um dos principais, né? Uma das propriedades, né, mais importantes de um material, né, é o seu custo. Né? É, então, dois exemplos que eu dei, né, eles mostram o que? Eles mostram que a gente tem saído, né? Na verdade, isso aí eu diria que já saiu, né? Há um tempo relativamente grande, daquela coisa que antigamente se tinha, né? Daquele conceito associado ao material plástico como material ruim, né? Um material sem qualidade, né? Que você vai usar apenas em aplicações irrelevantes, aplicações que não exigem maiores resistências, maiores condições, digamos, de uso exigentes. Né? Então a gente tem visto que na verdade o que se precisou? Precisou você colocar estudos, né? Fazer pesquisa, né? Colocar engenharia. Né? Então no momento que se foi estudando mais, conhecendo mais esses materiais, buscando novas técnicas de obtenção, foi se vendo que esses materiais são sim vocês podem usar em aplicações bastante rigorosas, né, do ponto de vista da engenharia, tá? Então esse é um mito que já foi derrubado, né? Cada dia mais a gente tem observado o aumento do uso dos materiais poliméricos, né? Não só em aplicações corriqueiras, como aplicações cada vez mais rigorosas, né? É, então, um segundo aspecto, né, é o seguinte, existe uma divisão, né, de acordo com em que destino, né, a que destino você dá
a um determinado material plástico, né? Então, se o material polimérico, né, ele é usado em situações corriqueiras de uso geral, sem maiores requisitos de propriedades, ele é chamado de um material commodity, né, um material de uso geral. Porém, se ele é usado em aplicações mais rigorosas, né, ele é chamado de um polímero de engenharia, né? Então, os polímeros commodities, né, ou seja, os polímeros de uso geral, eles são os mais aplicados, né? Então, se você for observar aí, em termos de percentual de uso, né, você vai ver que os commodities eles englobam um mercado, né, muito alto, né, em termos de quantidade de uso, né? Então, quais seriam os polímeros commodities mais importantes, né? Seriam aqueles polímeros que vocês vão ver com símbolos, né, associados, como por exemplo, se você pegar uma garrafa de shampoo dessa, você vai ver no fundo aqui, talvez não dê para enxergar, né, que você tem um número 2, né, associado a um polietileno de alta densidade, né? Se existe uma nomenclatura que tem o objetivo principal de facilitar a reciclagem, ou seja, a identificação na hora de fazer a reciclagem, né, que foi dar um número a cada um desses polímeros mais importantes, né? Então são 6 polímeros principais, né, que são o PET, que é o número 1, o polietileno de alta densidade, que é o número 2, né, o PVC, que é o número 3, o PEBD, polietileno de baixa densidade, que é o número 4, o PP, polipropileno, número 5, e você tem o 6, que é o poliestireno, né? Então a gente pode dizer que esses 6 polímeros são os polímeros, né, commodities de uso geral mais importantes. Então você vai ver que tem uma associação muito grande o que? Aplicações descartáveis, né, como sacos plásticos, né, vasilhas, ou seja, garrafas, refrigerante, né, de detergente, né, entre outras coisas, né. E o número 7 foi reservado para os outros polímeros. Então, se você pegar uma peça de plástico e olhar lá o número 7 nela, você vai ver que você pode chamar esse polímero de outros. Não está certo? Não tem uma denominação, não é um polímero específico como nos outros 6 números. Tá? Agora, desses 6 aí, a gente pode dizer que o PET, que é o número 1, ele pode ser considerado também um polímero de engenharia. Ele é um polímero de uso geral, ele é um polímero commodity pela grande quantidade de aplicações que ele tem em embalagens descartáveis, né, como essa parte de refrigerante, né, de óleo, né, detergente, né, mas ele é um polímero de engenharia pelo fato de ele ter propriedades relativamente elevadas, né, que é uma das características de um polímero de engenharia. Né? Um polímero de engenharia, o conceito que a gente poderia melhor dar seria que é um polímero que tem uma, digamos, um interesse, né, para a área da engenharia. Por quê? Porque ele tem alguma propriedade específica, né, que os polímeros de commodities de forma geral não têm. Né? Como, por exemplo, uma resistência mecânica alta, uma resistência ao impacto alta, uma resistência à abrasão alta. Né? Então, e o PET, no caso, ele é um polímero de alta resistência ao impacto e alta resistência mecânica, né? Mas como ele ganhou um mercado muito grande em aplicações descartáveis, ele também pode ser considerado um commodity, tá? Então não é uma conceituação tão rigorosa assim, né? Mas a gente pode pensar assim, é usado na forma de uso geral, então é um commodity. É um polímero usado em aplicações mais específicas, porque tem propriedades mais elevadas, então ele é um polímero de engenharia. Né? Então a gente vai ver em regra que são polímeros, os polímeros de engenharia são polímeros um pouco mais caros, né, do que os polímeros comuns. Né? Então, acho que é interessante, né, para a pessoa, se vocês puderem lembrar, né, essa numeração, associar cada material, né, porque é apenas uma questão de identificação. O número significa isso. É uma forma de você identificar. Então, como eles são produzidos em uma quantidade muito maior do que qualquer outro dos polímeros, né, então se você conseguisse reciclar esses materiais, já seria fantástico. Né? Então, vamos supor que você criasse uma empresa de reciclagem, né?
Então é fundamental, né, na hora de você reprocessar esses materiais, que realmente você separe-os, que é uma das características associadas aos polímeros, que se você misturar sem qualquer pesquisa, sem qualquer, de repente, uso de alguns materiais que ajudem a compatibilizar esses materiais, você certamente, ao misturar no equipamento de processamento, você vai obter um produto com propriedades muito inferiores, porque os polímeros eles têm uma tendência muito grande de segregação, né? Então é muito importante que na hora de reciclar você faça uma separação física desses materiais. Então se você já tem uma numeração ali na peça que te ajude, que te auxilie nesse processo, então isso aí é uma coisa que vai ajudar bastante, né? Agora, eu até tenho uma brincadeirinha assim que eu uso para pensar em como foi feita essa diferenciação dos números, né, para ajudar a fixar um pouco, eu acabei fixando bem, que é o seguinte, né, na hora que esses 6 polímeros principais se reuniram ali numa mesa para definir quem ficaria com qual número, né, o polietileno de alta densidade, que é o polímero mais usado, né, mais produzido, né, o termoplástico mais produzido, né, ele imediatamente ele levantou a mão, ele pediu a palavra e disse assim: certamente o número 1 vai ficar comigo, porque eu sou o mais produzido, né? Aí, sendo que nesse momento, na reunião lá, né, na reunião desses 6 polímeros, o Pet levantou a mão, pediu a palavra e disse que o número 1 não deveria ficar com o polímero mais produzido, e sim com o que tem melhores propriedades, né? Então houve ali uma certa conversa, algumas discordâncias, mas o argumento do Pet acabou sobressaindo, né, e ele ficou realmente com o número 1. Então, nada mais recomendável, né, nada mais lógico do que dar o número 2 para o polietileno de alta densidade. Né. Aí, como o polietileno de baixa densidade, né, é o irmão gêmeo do polietileno de alta densidade, ele já foi encostando ali para pegar o número 3 para ele, né? Sendo que o PVC ele usou um argumento, né, muito é, um argumento que convincente, né, que ele foi o seguinte, ele disse, olha só, PBD, como você tem 4 letras, eu tenho 3, deixa o 3 comigo, você fica com o 4, que aí o pessoal já vai conseguir associar bem, né? Então o PBD não fez maiores, não discordou, né, e aceitou tranquilamente aquele argumento do PVC, né, associado a 3 letras. Então ficou PET, PAD, PVC e o PEBD, né? 1, 2, 3, 4. Aí tinha ainda 2 números, né? Então, considerando essa questão aí de facilitação da identificação da nomenclatura, o PS, né, que é o polistireno, né, ele falou o seguinte, como eu tenho um anel aromático na cadeia lateral, né, que ele é muito parecido com polietileno, em termos, ou seja, carbono, carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Em vez de ter o quarto hidrogênio do etileno, do polietileno, ele tem um anel aromático, ou seja, o hidrogênio substituído por um anel aromático, né? Aí ele falou, como eu tenho um elemento diferenciador aqui, um anel aromático, e como o anel aromático são 6 carbonos, você me dá a plaquinha 6 aí, e aí fica tudo certo. E aí sobrou apenas o número 5, e o número 5 só também tinha um PP. E o PP acabou ficando com o número 5, tá ok? Claro que isso é uma brincadeira, mas é só para ajudar a fixar, né? Eu fiz essa história aqui, essa reunião que aconteceu para definir essa numeração. Aí, para finalizar essa reunião aí, o número 7 aí é outros, tá? Então, quem não for nós 6 aqui é outros. Não vamos dar nome a ninguém aqui, que os mais importantes em termos de quantidade produzida somos nós, tá? Então, o número 7 é outros, não tem importância, não vamos dar nome específico a ninguém não, tá ok? É, bom, então, um aspecto histórico importante é o seguinte, né? Se a gente observar a evolução, né, de uso dos materiais poliméricos, né, a gente vai ver que foi de 1915 para cá que a gente pode dizer que houve realmente o começo, né, da utilização dos materiais poliméricos sintéticos, né, na indústria, né? E
E, e a partir desse marco aí, 1915, 1920, é, associado ao começo, né, à introdução realmente dos materiais poliméricos em aplicações, né, poliméricos sintéticos em aplicações, a gente poderia fazer a pergunta, mas os polímeros são novos assim, são jovens assim, né? E nessa hora a gente tem que lembrar de um detalhe, né, que os materiais poliméricos, na verdade, eles estão aí desde sempre, né? Eles são constituintes, né? São partes constituintes, né? Da nossa estrutura, ou seja, da nossa pele, do cabelo, né? Das estruturas dos animais, das árvores em geral, né? Ou seja, celulose, amido, né? A gente come amido, né? A gente come proteína, que é um polímero, né? E carne, né? Então, se a gente quiser falar dos polímeros, né, numa visão mais ampla, então obviamente a gente tem que incluir os materiais naturais, né, e eles estão aí desde sempre, né, não só fazendo parte das estruturas, digamos assim, vivas, né, como também sendo material de construção, né, ou seja, árvore para fazer abrigo, né, pele de animais para fazer vestuário, né, e então, a gente pode dizer que a importância dos materiais poliméricos ela é desde sempre. Né? Então, eles são usados aí desde sempre e durante uma boa, digamos, um bom período, né? Eles foram usados sem qualquer modificação. Né? Então, eram os polímeros naturais sem qualquer modificação. Né? Sendo que tem um marco aí entre essa etapa, digamos, antiga, né? Da etapa mais nova, que foi dos 1915, 1920 que eu falei para cá. Né? Existe uma faixa intermediária aí entre essas duas eras, digamos assim, que foi a utilização de polímeros modificados, né, quimicamente. Polímeros naturais modificados quimicamente. Né? Então, se a gente for buscar um pouco no histórico, né, da literatura de materiais poliméricos, a gente vai ver que teve um período ali que os materiais poliméricos eles foram modificados quimicamente, ou seja, os polímeros naturais eles foram modificados quimicamente, né? E a gente poderia citar aqui, por exemplo, a borracha natural, né? Que ali na faixa de 1800 e pouco, né? É, o, alguns pesquisadores, como Charles Goodyear, né, o Thomas Hancock, né, eles fizeram modificações na borracha natural, tentando tornar um produto com maior aplicabilidade, né, porque até aquele momento ali ela era usada mais apenas como recobrimento de tecidos, né, ela tinha uma sensibilidade muito grande a variações de temperatura, né, e eles estavam buscando um produto que tivesse uma estabilidade maior, né, que tivesse propriedades elásticas, né, e eles tinham visto que no seu ambiente natural, digamos assim, né, nas Américas, né, os índios usavam alguns objetos como bolas, né, e eles queriam e viam que tinham uma elasticidade, mas aquilo era perdido, né, com o tempo. Eles levavam aquilo para a Europa e o material sofria modificações ali por ação natural, né? E elas perdiam, não conseguiam dar maiores aplicabilidades àquele produto, né? Então, além da recobrimento de tecidos, pouca aplicabilidade aquele material tinha. Né? Então, esses dois nomes citados aí, né, o Hancock e o Charles Goodyear, né, acabaram conseguindo, né, o desenvolvimento de uma modificação química da borracha natural, né, que foi a descoberta da vulcanização. Né? Então, no momento que eles viram que reagir quimicamente às moléculas da borracha natural com enxofre possibilitava a obtenção de um produto com uma elasticidade muito grande, né, e eles conseguiram imediatamente usar esse material aí na indústria de pneus. Né. Então, isso aí foi um dos marcos, né, dessa etapa, ou seja, dessa era intermediária entre polímeros usados apenas naturalmente e dos polímeros totalmente sintéticos. Então, um dos, digamos, dos exemplos mais clássicos, né, usados para essa etapa aí de polímeros naturais modificados sinteticamente, né, foi a descoberta da vulcanização, que é o que? A introdução de pontes de enxofre, né,
entre moléculas da borracha natural, né? E tem vários outros exemplos, né? Principalmente associados à modificação da celulose, né? Os caras colocavam plastificantes, né? Reagia com ácido nítrico, né? Gerando produtos que, por exemplo, foram usados para obtenção de filmes, né? Como a celuloide, né? E também substituição do marfim na fabricação de bolas de bilhar, né? Então são exemplos aí usados, ou seja, modificação química de um produto, de um polímero natural que era a celulose, né? Até que ali em torno de 1907, por ali, né, um, o Leo Baekeland, né, conseguiu obter um polímero totalmente sintético, né, que foi a baquelite, né, é, tido como o primeiro polímero totalmente sintético usado realmente industrialmente, né. A celulose, ou a baquelite, né, em torno de 1907 por ali, né, cerca de 2 anos depois, ele realmente começou a ser produzido industrialmente, né. Mas é importante fazer uma ressalva aqui, é que se a gente buscar, por exemplo, na literatura do primeiro polietileno sintetizado, do primeiro PVC sintetizado, a gente vai ver que é, isso aconteceu um pouco antes, né, desse 1907 aí da baquelite, né. A gente vai ver alguns registros, inclusive até da análoga à borracha natural, né, porém sintética, né. Eles conseguiram obter esses materiais um pouco antes da síntese da baquelite, né, mas parece que isso ficou apenas mais como curiosidade científica, né. Eles não conseguiram, digamos, traduzir, né, essas sínteses que eles obtiveram ali nesse período em produtos comerciais, em produtos industriais como a baquelite, como aconteceu com a baquelite, né? Então isso é uma coisa importante. Então, apesar da baquelite, que é a resina fenolformaldeído, né, ser considerado o primeiro polímero totalmente sintético, né, na verdade é importante dizer que é o primeiro polímero totalmente sintético a ser usado comercialmente, tá ok? Isso é uma coisa importante, né? E depois da síntese da baquelite, aí sim, aí você teve um boom, né, de novos materiais, né? Associado, por exemplo, a períodos como a Primeira Guerra Mundial, né? Os caras já conseguiram gerar, por exemplo, borrachas sintéticas, né? Tem a, uma, um período fundamental aí de desenvolvimento de vários polímeros, né? Que foi a partir do Wallace Carothers, né? Ele sintetizou vários nylons, né? E ele conseguiu colocar realmente a, a conceituação, né? de, de síntese, a partir de métodos da química orgânica, ele conseguiu gerar diversos polímeros, ele foi fundamental, né, para o desenvolvimento da indústria dos materiais totalmente sintéticos, né. E um outro detalhe muito importante, né, é o fato da questão da teoria macromolecular, né, que o Staudinger, né, que é um cientista alemão, né, o Hermann Staudinger, ele defendeu por cerca de uns 10 anos, né, a teoria macromolecular, e ela não era aceita até aquele momento, né. A ciência, os cientistas, né, em congressos, eles diziam que era impossível a existência de compostos, né, formados por moléculas grandes como macromoléculas, né. Então, qualquer aspecto diferente ali que o material polimérico apresentava, eles sempre diziam que aquilo é porque aquele composto, na verdade, ele era um agregado físico de moléculas pequenas, né? Então, o Staudinger ele foi fundamental, né? Ali em cerca de 1920 e poucos, né? Em, em que a teoria da macromolecular foi aceita, né? E ele foi realmente o responsável por isso, né? Ele foi o defensor dessa teoria, né? Então, foi um aspecto fundamental, ou seja, a partir dali, realmente a ciência dos polímeros se deu início, né? Em que é, tem registro aí de vários cientistas, né, que a gente poderia citar, né? Além do Staudinger, né, tem o
Flore, né? Tem na década de 50 ali o Ziegler e o Nata, né? Entre outros, tá? Só para dar um. Então, além do Caróteres, eu falei, né, que foi responsável pelo desenvolvimento de nylons, entre outros polímeros, né? Tem esses outros cientistas aí que eu citei, tá? Bom, e que, bom, só queria fazer uma última, é, levantar um último ponto aqui com vocês hoje, que é o seguinte, a questão da reação. Vamos voltar lá para o reator que eu tinha falado no terço anterior, digamos assim, da aula, né? Se a gente pensar ali na maioria dos polímeros, né? Vamos pensar naqueles seis lá, né? Naqueles seis daquelas nomenclaturas que eu falei, né? Então, se a gente pensar nesses polímeros aí, como é que eles são obtidos em reatores, se a gente for olhar, por exemplo, a natureza que eles saem do reator, né, a gente vai ver que, em regra, eles saem como pó, né? Então, devido à forma de síntese que é realizado hoje, né, a obtenção desses materiais, você vai ver que eles saem ali na forma de pó. Então, se você pegar na sua mão, por exemplo, um reator, um polietileno gerado num reator, né, depois que ele sai do reator, ele é secado, né, como eu tinha falado, normalmente a síntese é feita na presença de solventes. Quando ele é secado, se você for pegar na sua mão ali uma certa quantidade, ele tem um aspecto de pó, né? É como se fosse uma farinha, né? Não sei se vocês já viram, né? Quem comeu um pirão aí sabe o que eu estou falando, né? Então, ele tem um aspecto ali de uma farinha, né? Sendo que, se você for numa loja de, de produtos poliméricos, se você quiser comprar, né, um material polimérico para você transformar numa peça, né? Isso é muito fácil, você vê em vários sites, né, que vendem materiais plásticos, poliméricos para você processar, né? Você vai ver que na verdade ele não está como pó, como a farinha que eu falei, ele está como grão, né? Como se você olhar, né, esses grãos aqui, né? Ok? Então, acho que não dá para ver aqui, né? Vou mostrar aqui. Tá um pouquinho difícil de ver aí, mas então esses grãos, né, é, faz com que a gente conclua que o material passou por alguma etapa, né, para ser transformado de pó nisso aí, né? Então eles são grãos, são bem maiores do que na forma de pó, né? São tamanhos relativamente homogêneos, né? São pedacinhos relativamente homogêneos, talvez um diâmetro ali de uns 3, 4 milímetros, 5, né? Até 5 milímetros, um pouco menor, né? Então esses grãozinhos, né, a gente chama de pellet, né? Então quem quiser falar o linguajar do dia a dia da indústria, né, você vai ver que o material está na forma de pellet, né, que são grãos, né? Então isso quer dizer o quê? Que o material que sai do reator na forma de pó, mas na verdade ele é vendido na forma de grãos, isso quer dizer que ele teve que passar por algum tipo de transformação aí, né, para para virar esse produto aí, né? Então esse processo, né, de pelletização que a gente fala, né, ele é realizado em equipamentos que fazem o quê? São chamados de extrusoras, né? Então o material sai do reator, ele é passado por uma extrusora que funde, né, transforma o material na forma de pó em líquido, né, e depois transformado em líquido ele passa por matrizes que têm furos, né? E esses furos fazem com que o material na forma líquida passe por esses furos, gerando um formato de um macarrãozinho, né? E esse macarrãozinho ele é cortado, né, e aí ele é resfriado, gerando esses pellets aí, tá ok? Então a extrusão, né, um processo um tipo de processamento de polímero, né, não apenas para gerar esses pellets, né,
mas também para gerar peças como tubos, né? Normalmente seções contínuas, né? Não só contínuas, mas em regra você obtém produtos contínuos, né? Como tubos, perfis, né? E também você, a partir de modificações do equipamento, né? Você gera garrafas, né? E, entre outros tipos de produto, né? Fiação, né? Recobrimento de fios, né? E cabos, né? São todos feitos por extrusão, tá? Então, além de fazer peças, você também faz os pellets, como eu acabei de citar, né? Então, o que é uma extrusora, né? Uma extrusora é o que? Um equipamento que tem um cilindro, né? Que a gente chama de barril, e dentro desse barril você tem um parafuso sem fim, que a gente chama de rosca, né? E esse cilindro, que é o barril, ele é todo submetido a aquecimento, você tem resistências elétricas ali, e também você tem um aquecimento devido ao atrito, né, que a rosca girando, ela faz com o polímero que é jogado lá dentro, na forma de pó, né, no caso pensando no processo de pelletização. Né. Então o atrito gerado, ou seja, o calor que vai ser gerado por esse movimento dessa rosca lá dentro, somado ao aquecimento de resistência, provoca a fusão desse material polimérico, né? E como a rosca atua como um parafuso sem fim, também ela transporta o material para frente, né? E aí força esse material contra essa matriz que eu falei, né, que é uma placa perfurada. Essa placa perfurada, no momento que o polímero fundido, né, e homogeneizado, ele passa por essa matriz, né, no estado fundido, né, e você forma o tal macarrãozinho que vai ser cortado, né, e aí vai ser passado por uma banheira, né, já que o material está em alta temperatura, né, e ele tem que ser resfriado para poder ser ensacado, né, então ele é passado por um banho de água, né, e aí resfriado, ele é secado, né, e ensacado. Né? E é assim que o material é comercializado na sua grande maioria. Claro que tem algumas exceções, né, depois eu vou falar um pouco sobre isso, né? Mas é um aspecto interessante para a gente entender como seria essa logística, né? Como seria o material, ou seja, ele é sintetizado em um reator, né? Ele é pelletizado para ser comercializado. Tá? Comercializado em quê? Em sacos de 25 quilos, né? Em big bags, né? Que são sacos de 700 a 1.200 quilos, entre outros tipos de embalagens. Né? E um detalhe importante, né, associado à pelletização, né, é que, como os polímeros são materiais à base de carbono, né, eles têm uma tendência muito grande de oxidar, né, e de repente aquelas moléculas grandes que dão as características principais desses materiais, elas podem ser quebradas durante esse processo. Na verdade, você nunca evita totalmente alguma quebra acontecer, sempre vai ter algum tipo de quebra molecular. Né? Mas esse processo envolvendo temperatura alta, na presença de oxigênio, né, você tem que tentar evitar o máximo possível, você tem que tentar proteger o material plástico, né, o material polimérico. Né. Então, normalmente, antes de você colocar o polímero na extrusora, você já adiciona um pacote básico de uns compostos químicos que a gente chama de estabilizantes. Né. Normalmente, para essa etapa, os mais importantes são os antioxidantes, né, e eles são misturados, que normalmente também são na forma de pó ou na forma de flocos, né? Então eles são misturados a esse pó de polímero um pouco antes de serem adicionados a essa extrusora, tá? Então, quando você compra um pellet de polímero, ou seja, quando você compra um grãozinho desse aqui, né? Acho que agora deu para ver melhor, né? Esse grãozinho aqui ele já tem um certo percentual de aditivos estabilizantes, né, que tem o objetivo de protegê-lo não só nessa pelletização, ou seja, nesse ciclo envolvendo temperatura de cisalhamento, como também nos próximos, né, que no mínimo ele vai ter que passar por mais um para virar uma peça final. Né. Então esse pacote básico de aditivação, os polímeros na forma de pellet, ele já vem, tá? Isso aí é uma coisa que é importante a gente sempre lembrar disso, né? Que quando os polímeros, na verdade, eles são apenas um dos componentes daquele produto ali. Você normalmente tem sempre aditivação, né? Eu citei aqui estabilizantes, né, antioxidantes, mas você tem vários outros, né, como por exemplo aditivos anti-UV, se você for usar um produto exposto ao sol, né, você precisa de uma proteção ultravioleta. Então,
No caso, existem alguns aditivos que têm a capacidade de aumentar a vida útil de um polímero exposto ao sol, né, que a gente chama de anti-UV. Né? De repente você vai fazer ali um balde, esse balde é colorido, né? De repente um balde verde. Então você vai precisar usar um aditivo para transformar aquele material com essa coloração. Né? Aí você usa um pigmento, né? Usa um corante. Né? Então os polímeros eles são muitas vezes, né, aditivados. Né? Então a depender do tipo de aplicação, né, você vai usar um ou outro aditivo, né? E é claro, você vai usar sempre que necessário. Né? Ninguém vai usar um anti-UV numa peça que vai ter uma vida útil muito curta. Né? Numa embalagem usada num polímero usado para fazer uma sacolinha de supermercado. Ninguém vai usar anti-UV. Né? Porque uma coisa fundamental aí que tem que saber é que esses aditivos implicam em maior custo do produto final, né? Então você tem que usar apenas quando for necessário. Né? Então, às vezes, por um aspecto estético, você usa o pigmento, às vezes por um rigor de normatização. Né? Alguns fios, por exemplo, são usados com uma coloração X ou Y, exatamente porque há uma necessidade de norma. Né? E às vezes você quer tornar um determinado polímero um pouco mais flexível, você pode usar um plastificante. Né? Você pode usar às vezes quer usar uma da espuma, né, numa aplicação na construção civil, e ela pode tocar, ela pode é, incendiar facilmente. Né? Então você pode usar um aditivo chamado de anti-chama. Né? Então são vários aditivos, né? Depois a gente entra mais detalhes aí. Né? Então eu queria chamar a atenção sobre isso, só para dar uma noção, né, de como o polímero é obtido, né, até de como ele é transformado num produto final, né, sabendo que além do polímero em si, você pode ter vários aditivos que vão ajudar a moldar, digamos assim, essas propriedades finais que o material vai ter. Tá? Então eu acho que, como um primeiro dia de aula, eu acho que o assunto que eu conversei com vocês aqui ele é suficiente. Né? Então na próxima aula eu espero começar é, falando de alguns aspectos relacionados à questão de como escolher um polímero ali para você usar. Né? Por que eu escolho um dado polímero? Né? A gente tem N polímeros disponíveis no mercado. Né? Então como é que eu vou chegar na escolha de um dado polímero em relação a outros? Né? Eu vou começar por aí, né? E a partir daí a gente vai entrando em aspectos mais específicos, mais teóricos, né? Como alguns parâmetros fundamentais, né? Na definição das propriedades dos polímeros, né? Como massa molar, né? Composição química, né? Estrutura, propriedades, tá certo? Então acho que era basicamente isso aí que eu queria falar hoje, né? E até a próxima aula.